repensar. Essa é a proposta do nosso quarto episódio do Cadinho Cast, cujo tema é economia circular. Eu sou Eleni Nogueira. Eu sou a Adlete Amushi e o nosso convidado de hoje é o jornalista Marcos Neves Fernandes, especializado em ciência e meio ambiente. Oi, Marcos, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa. Oi, Adlete. Oi, Eleni. Desde a Revolução Industrial, a base da economia mundial é a exploração da matéria-prima para a produção de bens de consumo, que tem como final o descarte na natureza, né? Com o crescimento da população e o aumento do consumo, essa economia mostrou-se insustentável. E veja, hoje o desafio é produzir o resíduo zero, ou seja, evitar o descarte, usar todo o material produzido, tantas vezes quando for possível, claro, mudar o conceito de economia linear para economia circular. Aliás, Marcos, essa é a minha primeira pergunta. Explica para a gente o que é economia linear e o que é economia circular. Adlete, de forma assim, bem simples, a economia linear, tem por base você consumir e descartar, como se o mundo fosse infinito, como se a reciclagem fosse atender todos os nossos anseios e fosse reduzir todas as nossas tensões. Como vocês mesmos já falaram agora no início, isso não é verdade. O mundo que nos cerca é um exemplo disso. A economia circular propõe uma visão diferente, propõe uma visão em que a gente comece a perceber que a gente não está apartado da natureza, que a gente não está apartado do mundo onde a gente vive. Porque, infelizmente, é assim que a gente foi criado, né? Somos criados e ensinados a sermos criaturas gananciosas e egoístas. Trocar isso e dizer o seguinte, a gente é criado e ensinado para ser consumidor. Eu não sou um cidadão, eu sou um consumidor. Toda vez que a gente parte desse princípio, que a gente tira o cidadão, o ser humano dessa conta, e a gente foca em ser tão somente consumidor, a gente entra na economia linear. Ou seja, a gente passa a consumir sem se preocupar com a roda. E uma hora essa roda vai pegar a gente, uma hora essa roda ela vai se esgotar. Não dá mais para trabalhar dessa forma, não dá mais pensar no modelo econômico que só valoriza a competição, porque, novamente, é esse modelo econômico que a gente vive. É um modelo econômico que valoriza a competição e não, por exemplo, o altruísmo, e não a coletividade. Qual é o retrato disso hoje? O que a gente vive hoje? Alguns números são muito interessantes para a gente poder balizar. Hoje nós temos 1 milhão de pessoas no mundo que passam fome. Na outra ponta, nós temos, se a gente for fazer uma conta rasteira, a gente vai ver que nós temos aproximadamente, entre 7 bilhões de seres humanos, nós temos 2 mil bilionários. Esses 2 mil bilionários concentram renda equivalente a 60% da população mundial. Só isso demonstra para a gente que alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa mudar. A economia circular, ela pode ajudar na solução global até que nível? Eu acho que a economia circular, pelo menos na minha visão, ela é um dos postulados que vem ganhando força. Vocês já ouviram falar, por exemplo, da economia Donut? Economia Donut é um termo cunhado por uma economista britânica, pela Kate Raworth. A Kate tem uma frase que eu acho muito legal. Ela diz o seguinte: não aprendemos para que serve a economia, a gente aprendeu para que serve o mercado. Economia e mercado, que na cabeça de todo mundo parece que é uma coisa só, na verdade não é. Quando se propõe a economia circular, na verdade a gente está propondo uma grande mudança de conceito. Uma mudança de conceito que, na minha humilde opinião, ainda vai levar muito para que ela realmente possa romper uma série de barreiras, que é a própria barreira do mercado. O mercado não quer mudar. Sim, o mercado não quer que nós deixemos de pensar que somos consumidores. O mercado precisa que a gente continue comprando, que a gente continue achando que ir no shopping é uma maneira de baixar uma tensão, de deixar de ficar triste. Eu acho que todo mundo já ouviu essa frase: pô, você tá triste? Ah, vai no shopping, dá uma volta, compra alguma coisa. O que é isso, na verdade? É novamente, olhar para a gente como consumidor. Ou seja, como consumidor, eu só tenho como ser feliz se eu consumo. O modelo que a gente vive, ainda dentro disso que você fala, o mercado ainda vai além, né? Porque que a gente percebe que antigamente as pessoas falam: antigamente as coisas duravam mais, a gente comprava alguma coisa, durava tanto. E essa coisa do consumo, ele é tão forte que aí a gente entra até na questão da obsolescência programada, né?
Porque tudo é feito para durar pouco, que é para a gente ter que comprar de novo mesmo, né? Foi muito bem interessante você abordar isso, né? A gente tem aquela clássica história da lâmpada, né? Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas quando a gente pesquisa sobre obsolescência programada, vem sempre a história de uma das primeiras lâmpadas criadas no mundo, nos Estados Unidos, que continua funcionando até hoje. E por que que esse pequeno detalhe não interessa ao mercado? Porque o mercado precisa de ser cíclico num sentido inverso à economia circular, né? Ele precisa que você consuma e descarte. Ele não precisa que você reaproveite. Ele não quer que você entre numa economia circular, porque ele está muito bem estruturado da forma que está. Você remunera uma pequena parcela da população em detrimento da grande massa que mantém esse mercado. Então, esse é o processo. Por isso que cada vez mais a gente tem essa pirâmide num sentido mais agudo, em que a base cresce, a base do necessitado cresce, a famosa classe média surgida da Revolução Industrial, ela vai desaparecendo e você vai tendo esse ser humano reduzido a um ser humano que está infeliz e que, para se tornar feliz, precisa consumir. A gente inverte, na verdade, os valores, né? Então, a gente precisa... Por isso que quando a gente fala da economia circular, parece que é economia. Na verdade, talvez a gente precisasse cunhar um termo onde a palavra economia sumisse e alguma coisa junto do termo circular viesse para nós. Porque parece que a gente está continuando no mesmo processo, só que agora é circular. Não é bem assim. Seria mudar a forma como a gente pensa a economia. Por isso que seria o repensar, né? Que seria desconstruir esse conceito de resíduo, né? Eu prefiro, particularmente, uma vida circular. Porque, repito para você, do contrário, a gente reduz tudo ao comprar e vender, ao necessitar, na verdade, aquilo que não é algo que naquele momento a gente realmente precisa. Agora, quando a gente se volta um pouquinho para valores, amizade, respeito, parceria, isso são imutáveis. Isso, a economia, ela não consegue cooptar. Para ela, isso não interessa. Mas para mim, para você, Leni, para a Adlete, isso são os valores mais importantes, né? A sociedade precisa da vida circular, precisa resgatar esses valores. Em determinado momento vai ter que mudar, porque os recursos são finitos, eles vão acabar. Então, a gente acredita que aos poucos a indústria, pelo menos parte dela, está começando a ver, de tentar mudar, né? Fazer de forma diferente, né? Então, e aí eu vou introduzir uma pimentinha para vocês, que é o seguinte: às vezes a economia circular a gente vê muito ligada à questão da reciclagem. Eu costumo provocar um pouquinho, dizendo que a reciclagem, ela não é um fim em si mesmo. Ela não pode ser considerada uma solução. Ela é um paliativo. Se ela for entendida como um paliativo, ou seja, a gente usa a ferramenta da reciclagem como um paliativo à situação. Porque, veja, vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos pegar o plástico, talvez o mais emblemático dos produtos. O plástico é fundamental. Demonizar o plástico é um erro. Sim, porém, sim. Vamos imaginar o plástico dentro da realidade da reciclagem. Uma garrafa PET eu consigo mecanicamente reciclá-la no máximo 3 vezes. Depois disso, essa matéria-prima ela não consegue mais virar uma garrafa PET. Ela se degrada de tal forma que se eu devolver para a indústria, ela não vai virar uma garrafa PET. Ah, Marcos, mas você vai usar ela em outros componentes que, depois de um tempo também, mecanicamente, falando do produto, da substância em si, ele também começa a se degradar. Então, a reciclagem não é uma solução, é um paliativo. Ela não pode ser vista como a panaceia de tudo, muito pelo contrário. Ligar a economia circular à reciclagem também tem aí algumas coisas que a gente precisa pontuar, porque também não é um fim em si mesmo. É muito difícil você imaginar que a reciclagem ela vai conseguir um dia se equiparar ao consumo. Então, eu consumo 500 toneladas, eu estou reciclando 500 toneladas. Essa conta não bate, por N fatores. Aí a gente volta mais ainda. Aí eu vou dizer para você que eu acho que a economia circular começa a encaixar, que é um outro sentido, que é uma outra preocupação. Aonde que a reciclagem, na verdade, deveria estar? Lá na prancheta do designer. Era isso mesmo que eu ia conversar com vocês. Ou seja, eu vou produzir um bem, ok, então eu vou chamar meu designer e vou falar para ele, olha, eu quero produzir um aparelho celular. Legal, então na tua prancheta, quando você for montar, esse aparelho ele tem que ser amigável a todo o processo. A gente tem no Brasil uma pesquisadora chamada Neuci Bikov, que é da Universidade de São Paulo. A professora Neuci Bikov é uma grande especialista em reciclagem de eletroeletrônicos. Uma entrevista que eu fiz com ela alguns anos atrás, ela me contou uma passagem muito interessante.
Eles montaram na USP uma bancada de teste, como se fosse um laboratório, para testar a reciclagem de um computador clássico de mercado. Essas torres que você encontra e que tem na casa ou no escritório de todo mundo. Muito bem, uma das primeiras coisas que eles perceberam, para você desmontar um computador, em alguns casos, você precisava de 16 tipos diferentes de chaves de fenda. Nossa! Ou seja, imagina o investimento e o tempo que isso pressupõe para você chegar ao final e ter esse computador totalmente desmontado e suas peças aptas a serem devolvidas para a indústria. A indústria produz sem a preocupação de que esse bem seja amigável e fácil para ser reciclado. Ela não pensa nisso. Então, o que sobra para nós, consumidores, e para o poder público? Um custo que não é nosso. E aí nem vale a pena, né? Nem vale a pena. Não, novamente fizeram o quê? Transferiram para aquele sujeito que nasceu cidadão e virou consumidor a conta. Espera aí, então vamos voltar lá atrás. Eu sou a fabricante, quero colocar um produto no mercado, legal, bacana, pode vir. Só que você vai retirar esse produto do mercado, você vai comprovar para mim que essa substância que você retirou do mercado realmente entrou na cadeia, ou eu vou dizer para você, esse seu produto não serve, esse seu produto está errado. Esse mundo ideal é também uma utopia, porque como que a gente vai fazer para mudar a mentalidade de uma forma objetiva? Como começar a mudar a cabeça das pessoas? Por onde começar? Pela utopia. Já é uma utopia, né? Você acha que, por exemplo, que as pessoas já vêm começando a fazer muito hoje, essa coisa, o compartilhar, né? Que a gente começou falando de repensar a forma de consumir. Repensar a forma de consumir também poderia ser uma forma de compartilhar. Por exemplo, você mudar o possuir para o ter acesso, né? Em vez de você só pensar em comprar, você ter acesso às coisas, não necessariamente que elas sejam suas, que você tenha. Legal. Já seria um passo, não? Sim, fantástico. Então, antes de pensar em consumir, eu vou pensar no quê? Todo mundo consegue consumir? Não. Não. Na verdade, não. Mas é uma utopia interessante. É uma utopia que a gente pode seguir. É uma utopia que talvez a gente tenha direito a ela, né? Hoje a sociedade se baseia em métricas que são completamente injustas. Veja, como é que eu avalio se o país X ou Y cresceu? Vai lá e olha o produto interno bruto. Vamos contrapor isso? Existem algumas correntes econômicas e filosóficas que dizem que a gente precisa começar a não usar o PIB e usar o PIF, o produto interno da felicidade. Somos uma sociedade feliz? Como que se avalia isso, Marcos? É sair da caixinha. Deixar de viver no automático. A gente vive muito no automático. A gente faz coisas e não pensa, não raciocina. Por quê? Porque a gente nasceu nesse modelo. Parece que não existe outro. E eu entendo, todo mundo tem anseio, todo mundo quer ter um equipamento, quer ter alguma coisa nova. E não é justo você olhar para um cidadão que conseguiu sair de uma situação difícil, de uma pobreza, e dizer para ele, olha, não consuma, tá errado, não é por aí. Poxa, é injusto fazer isso. Porém, eu posso dizer para a coletividade que vamos fazer com que mais pessoas possam ter condição de um consumo consciente. Medida que a gente tem a capacidade de consumir conscientemente, que mais pessoas conhecem esse conceito e olham para ele baseado em valores, a gente vai se contrapondo a essa situação. É um processo, a gente não vai conseguir isso do dia para a noite. É um processo, mas a gente precisa entender e buscar esse processo, é coletivo. As ferramentas, infelizmente, são as ferramentas de mercado que estão aí. Mas a gente precisa fazer frente a elas. Que ferramentas que nós temos? A ferramenta do voto, a ferramenta do cidadão, a ferramenta do valor, a ferramenta do coletivo, a ferramenta da educação. Por quê? Porque quanto mais você tiver condição, quanto mais educado você estiver, mais você vai questionar. Quanto menos educado você estiver, mais no automático você vai seguir. Uma coisa interessante a se observar também é o seguinte: de onde nasce a reciclagem? Ela não nasce do consumidor, ela nasce da indústria. Indústria que começa a criar a mentalidade da reciclagem. Por quê? Porque para ela, indústria, a reciclagem é importante. A reciclagem reduz custo.
Ela não está preocupada que a reciclagem reduza o impacto da natureza, a não ser que a matéria-prima que ela precisa desapareça. Aí ela se preocupa. A gente tem um exemplo, né, de que o Japão, ele praticamente não existe mais resíduo para ser descartado, que tudo é usado como matéria-prima. Mas aí você fala assim, que um dos motivos é que falta território lá, porque é tão pequeno que eles não têm não pode ter lixão, depósitos, e também eles não têm grandes jazidas minerais. Então a própria impossibilidade fez com que eles repensassem tudo, né? Embora seja também um mercado de muito consumo, né? Sim, é um mercado como todos os outros. Porém, você percebe alguns valores muito importantes. Valores esses que vão ajudando a construir um pensamento diferente, que vão ajudando a gente deixar de ser visto como um alicerce da indústria e mais como um parceiro. A gente não precisa deixar de consumir, mas o que a gente não pode é continuar nesse polo passivo, porque é esse processo de passividade da sociedade que tem levado a gente a esse beco sem saída, onde 1% concentra a renda de 60% da população. A economia circular exige uma mudança muito grande em vários aspectos da sua produção, do seu consumo, do pensar o produto, do pensar o cidadão, do pensar a família. É muito difícil. Por isso que eu, particularmente, sempre brinco dessa forma. Não espere que, pelo menos na área de meio ambiente, eu vá dar uma resposta fácil. Você enxerga, por exemplo, no sentido de compartilhar, essas coworks, trabalhos como que nem o Airbnb, os aplicativos de veículos e de bicicletas, você enxerga neles assim que é um bom caminho dentro dessa sua ideia de você ter uma nova forma de ver a economia? Sim e não. Veja, depende de como você compartilha. Você hoje ter o compartilhado, você ter essas opções que hoje a gente tem, tá abrindo mercado? Tá. Mas espera aí, que mercado é esse? A que esse trabalhador está sujeito? Um cara que passa 14 horas na rua dirigindo, que filho ele está vendo? Ele não está vendo filho nenhum. Ele chega em casa morto para dormir. Ah, Marcos, mas isso também a gente vive a vida inteira. Então a gente não mudou. Então a gente não melhorou. Volto a dizer, não, a gente não tem resposta fácil. Qualquer modelo desses é legal? Mas espera aí, ele precisa aprimorar. Ele precisa olhar para o trabalhador dele como um valor e não como uma peça. Porque é modelo linear. Ele não mudou nada, ele continua seguindo o modelo linear. Agora, se ele olhar para esse cara que está vindo trabalhar com ele como um valor, poxa vida, como esse cara vive? Será que eu não tenho que limitar? Eu não tenho que obrigar que ele só faça 6 horas por dia? Peraí, deixa eu ver qual é a minha margem de lucro aqui. Eu tô lucrando, sei lá, 80%. Eu vou reduzir minha margem de lucro. Eu vou melhorar a vida desse cara. Será que tem creche para ele? Parece ser impossível, mas se é um pensamento que vier em cascata, ele dá resultado, né? Sim. Mas para isso, para vir em cascata, a gente precisa fazer o que nós estamos fazendo aqui, no que vocês contribuem muito, que é coletivizar essa discussão, tornar ela acessível ao maior número possível de pessoas. Porque a maior parte das pessoas não tem acesso a isso, não tem acesso a essas discussões. Na medida em que vocês proporcionam isso, começa a fazer. Se 10 pessoas estiverem nos ouvindo e uma delas diga assim, peraí, eu vou começar a pensar melhor nessa história. Realmente tem alguma coisa aí que não está batendo. Pronto, plantamos uma sementinha. Plantamos alguém que vai começar a olhar de forma diferente. Que quando entrar num táxi, por exemplo, não vai olhar para o motorista como uma peça, vai olhar para o motorista como um cidadão. E o ideal, então, seria você fazer isso. No seu dia a dia, você tentar, na medida do possível, buscar empresas que tenham esse olhar, que tenham essa preocupação, que tenham essa responsabilidade social. Que hoje são poucas. Se todo mundo começar a buscar isso, elas vão começar a ser mais, né? E aí muda. Por exemplo, a gente teve exemplos na pandemia de empresas que abriram os seus portfólios para pequenos produtores. Olha que coisa fantástica! Esse cara não tem acesso ao mercado, Eleni e Adlete. Ele nunca teve acesso ao mercado. De repente, o mercado desapareceu. E ele ficou pior do que ele já estava. Poxa vida, a gente viu grandes corporações que falaram assim, não, peraí, eu tenho uma plataforma online montada,
Então eu posso chamar a Ireni, eu posso chamar a Dete e falar assim, o que vocês fazem? Ah, eu faço aqui roupinha para bebê. Legal, então agora você vai colocar, faz uma fotinha aí da roupinha que você faz, eu vou colocar aqui, nós vamos começar a vender suas peças. Ou seja, então, quando você for comprar alguma coisa, você vai ver lá, tem 3 empresas, 3 grandes, né, que tem o mesmo produto. Então, dê preferência para esse, que num momento difícil ele olhou para o outro, né? Ele olhou por você, cidadão, e não por você, consumidor. Ele teve a grandeza de pensar no coletivo, de saber que ele precisa desse coletivo, e não de uma minoria que pode comprar. Que essa minoria possa continuar comprando, ok. Não é esse o objetivo. Não estamos aqui para destruir a sociedade. Sim. Agora, nós estamos aqui para ter uma sociedade. E não a gente criar exclusões. Porque esse modelo linear, ele só cria exclusão. Porque todo mundo vive no automático. Acordar, ir trabalhar, voltar para casa. Acordar e trabalhar, voltar para casa. A gente precisa quebrar isso. Talvez o futuro, e é o que a economia circular prevê para o futuro, é que a gente cada vez trabalhe menos. Pode parecer uma coisa curiosa de dizer, mas é fato. Não faz sentido a gente viver para trabalhar. Mas que modelo é esse? Eu mesma estou chegando a essa conclusão, porque de tanto digitar, eu comecei a sentir dor no braço, dor no ombro, não sei o quê, fiz exame, deu bursite num ombro, depois deu bursite no outro. Estou trabalhando 7 horas por dia. Eu falei, gente, o que é isso? Para ficar depois tomando remédio, sentindo dor, melhor eu ganhar menos, trabalhar menos e viver melhor, né? Eleni, você está fazendo o que a indústria farmacêutica quer que você faça. É o tal do produto interno versus o produto interno da felicidade. Ser feliz não é isso. E querendo ou não, meu pai falava uma coisa que era, a gente só tem um objetivo aqui, ser feliz. É só isso. Precisamos desse modelo? Não, esse modelo não gera felicidade. Não gera. Ele gera o inverso disso. Né? Então a gente precisa começar a sair dessa situação de que a gente não vê solução. Sim, para a gente terminar até, quem sabe, um pouquinho para o alto, existe sim solução. Existe. Sabe onde está? Está na gente. Está no valor, está na amizade, está no amor, está na consideração. Quando você exerce esses valores, você quebra esse modelo horrível que só desune, que só gera cada vez mais miséria, a subhabitação crescer, que a gente exclui esse indivíduo. Então não dá, né? Exclusão é algo que é antítese do ser humano. O ser humano precisa da coletividade, ele é um ser coletivo, mas ele precisa de uma coletividade saudável. Marcos, foi um grande prazer falar com você. Obrigado demais pela atenção, a todos que nos ouviram, a todos que acompanharam. Admiro muito o trabalho de vocês e o caminho é esse, é a gente conversar, é a gente conscientizar, é a gente chamar as pessoas, pedir para que elas saiam do automático, para que elas olhem ao seu redor. Tem muita coisa boa, tem muita gente boa. O ser humano é, por natureza, um indivíduo bom. O que a gente precisa é exercer isso. O que a gente precisa é não continuar excluindo. Exclusão é um tiro no nosso próprio pé. Marcos, obrigada. Então foi um prazer a gente ter esse tempo aqui do Cadinho Cast. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Saúde para todo mundo. Tchau.